pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o cortisol. Tem chegado muitas questões, tanto na página Psique do Facebook quanto aqui no nosso canal, sobre exames dentro da psiquiatria. Se eles são necessários, quais são eles e como a gente pode aplicá-los dentro da clínica do paciente. Hoje nós vamos falar um pouquinho do cortisol e vamos falar da necessidade ou não de estarmos acompanhando os quadros psiquiátricos com dosagem desse hormônio. Lembrar um pouquinho então a fisiologia do cortisol. O cortisol ele é um hormônio secretado pela glândula suprarrenal, uma glândula que fica acima do rim um pouquinho. Ele é um glicocorticoide. Por que isso? Corticoide porque ele é produzido no córtex da glândula suprarrenal. E glico porque ele modula, né, o nível de açúcar, o nível de glicose do nosso sangue. Mas antes disso, ele é conhecido como o hormônio do estresse. E quando eu digo estresse aqui, eu não estou dizendo apenas o estresse emocional, mas também o estresse físico que o nosso corpo sofre ou pode sofrer, né? Por exemplo, quando eu fico muito tempo sem me alimentar, os níveis de glicose eles vão caindo. Quando caem os níveis de glicose, meu cérebro entende o quê? Que vai me faltar energia para o metabolismo vital da célula. Então isso é um estresse para o organismo. Diante desse estresse, o organismo recruta a liberação de cortisol, porque o cortisol vai aumentar os níveis de glicose do sangue. Então esse é um tipo de estresse que o cortisol modula, que ele é recrutado no momento para que aumente então a glicemia. Então o estresse físico. Outro tipo de estresse físico, por exemplo, quando nós submetermos a alguma cirurgia. Então existe lá o corte, que o organismo, por mais que seja aquilo para beneficiar o paciente, nosso organismo entende como uma agressão. Não é? Então ele recruta a liberação de cortisol para que dê mais energias para as células, para que possa fazer a cicatrização e fazer também o tampão de coagulação daquele corte. Preciso recrutar o hormônio cortisol. Então eu dei para vocês dois tipos de estresse físicos, né, que aumentam os níveis de cortisol. Ele é conhecido também como o hormônio da luta ou da fuga. Aí sim o estresse emocional. Nossos antepassados, quando precisavam se defender dos animais, dos grandes animais, dos predadores, eles entravam em estresse. Então ele chegava ali no momento de luta ou fuga, ou seja, ou ele lutava, enfrentava o perigo, ou então fugia. Tanto para um ou para outro, ele precisaria de mais energia, precisaria de mais rigidez no músculo, precisaria dilatar as pupilas. Isso tudo quem faz é o sistema nervoso central. E nesse momento recruta-se então o hormônio cortisol. Para quê? Para que suba os níveis de glicemia no sangue, para que seja dado mais energia para a célula, para que esse indivíduo pudesse ou lutar ou correr do perigo, ok? Trazendo agora para a área de saúde mental, por exemplo, um quadro ansioso. O quadro ansioso, ele é um quadro de estresse. E entendam, estresse nem sempre é ruim. É bom que tenhamos momentos de estresse, porque a gente se prepara para alguma situação adversa que possa ocorrer. Porém, quando esse estresse ele é continuado, ele pode vir a fazer mal, tanto mal físico, quanto piorar os quadros de ansiedade e depressão. Vamos transportar essas informações do hormônio do estresse para um paciente ansioso. O paciente ansioso ele está sempre em alerta, ele está sempre com a sensação de perigo, com a sensação de que algo vai acontecer, com a sensação de que algo ruim vai acontecer. O teu cérebro entende isso como um perigo iminente e ele libera então, ele recruta a liberação de cortisol da glândula suprarrenal, então eu vou ter níveis de cortisol aumentado no quadro ansioso. Agora, é necessário, é preciso e é producente eu acompanhar os níveis de cortisol no tratamento de um paciente ansioso? A liberação de cortisol no organismo, ela segue um ritmo circadiano. Então ela aumenta pela manhã e aí por volta das 20 horas da noite, mais ou menos, começa a diminuir, é o menor valor, depois ela vai aumentando até chegar manhã seguinte. O cortisol, ele tem níveis, ele tem números variados, níveis variados durante um dia. Ele segue um ciclo circadiano, né? Normalmente, quando estamos acordando, ele está mais alto, depois no entardecer, comecinho da noite, ele já está no nível mais baixo. Primeiro, para se coletar o exame do cortisol, precisa se coletar no mesmo horário que coletou o primeiro. E existe também da onde vou colher esse cortisol? Da saliva, do sangue, da urina. Então precisa usar o mesmo método de coleta. E o cortisol ele sempre vai estar em níveis diferentes, como eu disse.
Porém, quando eu quero acompanhar o cortisol do indivíduo, eu não vou me referenciar pelo nível de normalidade lá do exame, do papel, e sim pelo cortisol basal de cada indivíduo. Então eu peço um cortisol para o paciente como base. Daqui a um tempo eu peço outro novamente e comparo com o primeiro, tá certo? Então, normalmente quando você começa o tratamento de um quadro ansioso, o cortisol, comparado com o primeiro exame, ele vai estar um pouco menos aumentado, tá certo? Ele vai diminuir. É necessário? Não é necessário porque não muda a conduta do paciente, mas pode dar um parecer se aquele tratamento está sendo eficaz ou não, tá? Então, quais são os cuidados para a gente colher o cortisol no sangue? Primeiro, colher sempre no mesmo horário. Vai colher um cortisol no início do tratamento, depois espera um tempo e colhe-se outro para fazer a comparação entre os dois exames. Colher sempre no mesmo horário e sempre usando o mesmo método de coleta. Se for salivar, salivar, se for na urina, se for no sangue, no sangue. E eu faço a comparação entre os dois exames, porque o exame de base vai ser o primeiro exame que eu tenho do paciente e o segundo exame, então, para eu poder comparar. Mediante um tratamento para o paciente ansioso, espera-se que esse cortisol tenha diminuído os seus níveis. Quanto à necessidade, não é mandatório e não há necessidade, porque ele não muda conduta, ok? Muito bem, como eu disse para vocês, o cortisol ele é um hormônio que ele é recrutado nos momentos de estresse, tanto estresse físico quanto estresse emocional. O paciente ansioso que vive esperando algo ruim acontecer, está sempre em alerta, ele está sempre esperando que alguma catástrofe aconteça, que algo vai dar errado. Então ele está recrutando o hormônio cortisol de maneira crônica, de maneira sustentada. O que vai acontecer com isso? Cortisol, como eu disse para vocês, ele é um glicocorticoide, ou seja, ele modula os níveis de glicemia no sangue. Então ele vai começar a modificar o metabolismo da glicose, modificar o metabolismo das gorduras e das proteínas. Então assim, gente, cortisol em excesso vai fazer o quê? Engorda, aumenta os níveis de colesterol, aumenta os processos inflamatórios e pode aumentar doenças cardiovasculares, né? Apesar dele ser um hormônio anti-inflamatório. Então, o perigo do cortisol aumentado é o cortisol aumentado cronicamente. Agora, a liberação e o recrutamento de cortisol no momento do estresse, ele é saudável, né? E é necessário. Aliás, quando a gente tem pouco cortisol ou a glândula suprarrenal não está liberando cortisol, nós temos uma doença muito grave. E também quando está liberando muito cortisol, aí também temos outras doenças, mas aí o problema é na glândula. O problema dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, é quando esse processo ansioso ele é contínuo, né? E essa elevação de cortisol também é contínua. E aí ela vai mudar o metabolismo da glicose, o metabolismo das proteínas, vai fazer o paciente ganhar peso, vai fazer o paciente acumular gordura nas regiões centrais, rosto e tronco, né? Pode aumentar colesterol, aumentando assim as chances de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. Então o cortisol tem esse papel, ele tem o papel de modular os níveis de glicose, fornecer mais energia para a célula. Ele é um hormônio que de maneira saudável, é saudável que ele apareça nos momentos de estresse, tanto estresse físico quanto estresse emocional. Porém, quando eu estou mantendo esse estresse de maneira sustentada e aumento do cortisol de maneira sustentada, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque ele vai mudar o metabolismo da glicose, das proteínas e das gorduras. E pode levar a uma coisa que nós chamamos de síndrome metabólica, tá certo? Então, para resumir, o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele é liberado pela glândula suprarrenal, quando acionado pela glândula hipófise, não é? Ele é um hormônio que fisiologicamente é liberado nos momentos de estresse, tanto físico quanto emocional, porém ele não pode ser liberado de maneira sustentada, ele não pode ficar alto de maneira sustentada, porque ele vai trazer grandes prejuízos para a nossa saúde, tanto física quanto emocional. A depressão, a mesma coisa. A depressão ela é um processo inflamatório, que eu tenho um estresse emocional, aquele paciente está entristecido, aquele paciente está com ideias mórbidas, então eu tenho um estresse emocional, eu aumento a liberação de cortisol, e aí eu vou ter os prejuízos que eu já citei anteriormente no quadro ansioso. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se gostaram do vídeo, deixe lá o gostei de vocês e se inscrevam no nosso canal. Um abraço e até a próxima.